Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Minha Fortuna é Te Amar, Andréia pede perdão a Natália por todas as suas atitudes. Cláudio revela a Vicente que viu Olga entrando no carro de Adriano. Sol descobre que está grávida. E não acaba por aí. Andréia surpreende o pai na cama com uma mulher. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal, de 4 a 8 de março. Por gentileza, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixe seu like. Natália diz a Andréia que não vai permitir que ela use o pai dela para causar problemas entre ela e Vicente, e acusa de essa ter sido sua intenção. Andréia chora e diz à mãe que dói ver ela sendo tão rancorosa e não enxergar que seu pai segue a amando. Natália diz à filha que falou com Verônica diante de Adriano e não pode confiar nele. Ela diz que para a filha, ela era a culpada pela traição de Adriano, por não ter percebido nada. Verônica é culpada de tudo também e que para Andréia, o pai é a pobre vítima incompreendida. Natália manda Andréia não ser ingênua e amadurecer. Teresa discute com Cláudio por seguir bebendo e ela suspeita que ele tenha dito para Constanza sobre o pedido de casamento de Gustavo para Sol. Mário avisa Sol que vai sair da pensão e se mudar para um novo lugar. Natália diz a Vicente que dói muito a situação com Andréia e cada vez entende menos ela. Vicente consola a amada. Andréia diz a Regina que ela está igual ou pior de ridícula do que sua mãe com o tal Vicente. Regina manda ela não se meter com eles. Andréia manda a irmã e Natália se darem o respeito e deixar aqueles malandros. Regina diz: você é que deve aprender sobre respeito. Trata todo mundo igual ou pior que lixo. Só pensa em você. É egoísta igual o meu pai. Andréia diz que ela e a mãe deveriam fazer o que fosse para sair daquela porcaria. Regina pergunta se até vender um filho. Andréia tenta dar um tapa na irmã, mas é impedida por Omar. Regina manda Andréia não chorar, porque tudo aquilo foi causado por ela. Andréia exige que Omar a defenda, mas ele não tem argumentos para isso. Ele diz que foi ela que quis vender o filho deles em troca de dinheiro. Andréia diz que estava desesperada e que agora o único que quer é que seu pai recupere sua família. Ela diz que elas já estariam morando na casa que seu pai comprou, caso sua mãe não tivesse se apaixonado pelo tonto do Vicente. Vicente chega ali e Andréia enfrenta ele. Ela diz a Regina que esse senhor é o culpado por sua mãe seguir vivendo naquele bairro de porcaria. Valentina diz a Mário que sua vontade era tirar Fernanda dali e que as mulheres ciumentas são muito perigosas. Mário diz que Fernanda não tem culpa por ele não conseguir ver Valentina como ela gostaria. Olga e Adriano vão para a cama. Andréia diz a Vicente que sua mãe nunca estará bem estando com um tipo de homem como ele. Vicente pede que Andréia pare com insultos e que ela deveria, no mínimo, dar a oportunidade para conhecê-lo. Andréia diz que não há necessidade, pois desde o primeiro dia conheceu o jeito dele de caminhoneiro, sua música brega e que é um oportunista por se meter com sua mãe. Vicente diz que o amor que sente por Natália é honesto, limpo e não quer nada em troca além do sorriso e felicidade da mãe dela. Ele diz que se ela quiser, pode insultá-lo, mas exige que respeite Natália. Valentina diz a Mário que ele pode ir embora da pensão, se vestir elegante, mas aquilo é um disfarce, pois nem mesmo ele sabe quem é e do que precisa para ser feliz. Andréia diz a Vicente que sua mãe sim tem classe e um dia vai se cansar de ficar com um malandro como ele. Vicente diz a Andréia que ela se diz preocupar tanto por Natália, mas não se importou quando deixou ela em sua casa, sem se importar com suas lágrimas, porque ela não tinha nada para oferecer. Ele diz que com isso deixou claro para Natália que o único que interessa para ela são os luxos, comodidade e deseja que ela mude de atitude, ou senão irá lamentar. Omar concorda com tudo o que Vicente disse e diz à namorada que não quer pensar que ela é igual a seus pais. Olga diz a Adriano que agora entende por que ele deixava a Verônica subindo pelas paredes. Adriano diz que Verônica é uma mulher que pode deixar qualquer homem louco, mas que ela é fria e o que a importa é somente ela mesma. Omar diz a Natália e Vicente que com seu pai aprendeu que o dinheiro pode mostrar o pior de cada pessoa. Ele diz que não quer que seu filho cresça acreditando que o dinheiro é a felicidade. Natália fica muito orgulhosa pela atitude do genro. Vicente parabeniza Omar e diz que isso é ser pai. Omar diz a Natália que vai fazer Andréia entender que a maior fortuna é estar com a pessoa que ama. Ele diz que não quer se manter através de seu pai,
muito menos de Adriano, e sim quer trabalhar e valer por si mesmo. Vicente contrata Omar para trabalhar em seu negócio. No dia seguinte, Olga chega cedo em casa e se depara com Cláudio em seu quarto. Cláudio acusa Olga de ter passado a noite com Adriano. Andréia fica revoltada quando Omar anuncia para ela que vai se mudar para a pensão do bairro. Ele diz que quer que ela vá com ele para morarem juntos, e se quiser ser sua esposa, vai ter que viver com o que ele pode oferecer. Cláudio diz a Olga que não entende como uma mulher que foi agredida brutalmente já esteja nos braços de um homem. Olga tenta negar as acusações de Cláudio, mas ele está convencido que eles ficaram juntos. Cláudio pede que Olga peça a Adriano que ligue para ele, se não quiser que Natália descubra aquilo. Omar pede que Andréia pense, e se ela acreditar que o amor dele é suficiente para ter uma família, ela já sabe onde pode procurá-lo. Mário e Valentina se despedem e se abraçam. Mário diz que ela se tornou importante para ele e vai embora. No clube, Salma pergunta a Maurício onde está Omar, pois precisa da ajuda dele. Chega o dia do exame escolar de Zezé e Regina. Adriano chega ali e apresenta sua filha e Zezé para o diretor da escola, Fabiano. Depois, a sós, Adriano diz a Fabiano que espera que tenha ficado claro que Zezé não pode passar no exame. Fabiano diz que nem mesmo um gênio poderia passar com a prova que preparou para Zezé. Olga liga para Adriano, diz que estão em problemas porque Cláudio viu eles juntos e acredita que eles tenham algo. Adriano diz que vai resolver isso. Salma chega à casa de Adriano, prestes quando Omar está para sair. Ela diz que merece o castigo mais cruel do karma, por seguir o jogo do pai dele, mas pede que ele não a despreze. Omar pergunta o que, segundo ela, é melhor para ele. Salma responde que é estar com Andréia e seu filho. Omar diz à mãe que sabe que ela é boa, mas sempre ficará calada diante de seu pai. Salma diz que se Elias descobrir que ela foi atrás dele, é capaz de acabar com ela, e entrega dinheiro para o filho para tentar reparar o mal que fez. Enfurecido, Omar pega o dinheiro e joga tudo para o alto e diz a Salma: "Você acha que com isso pode resolver tudo? O dinheiro não apaga suas mentiras, seus jogos, suas armações. Mamãe, eu queria te perdoar, mas não posso." Omar diz a Andréia e Salma que vai deixá-las, porque elas têm muito em comum, e pede que pensem que ele está morto. Omar vai embora muito decepcionado de Salma e Andréia. Depois, Salma diz a Andréia que agora só quer que estejam em paz e sejam amigas. Andréia diz que foi horrível o que ela e Elias fizeram para ela e Omar, mas pior ainda foi o que fizeram para seu neto. Furiosa, Andréia expulsa a sogra de casa, mas antes, Salma pede que ela fique com todo aquele dinheiro que deixou ali. Zezé diz a Regina que respondeu à prova depressa e acredita que não tenha ido bem. Omar chega à pensão para morar ali. Andréia diz a Adriano que Omar foi viver na pensão do bairro e pediu que ela fosse com ele. Adriano diz que para aquele maldito bairro ela não volta. Andréia começa a passar mal e sangra. Adriano tenta socorrer a filha. Adriano liga para Natália e avisa que Andréia está passando mal e estão indo para o hospital. Natália escuta os gritos da filha e diz que vai falar com Fernanda. Andréia, chorando, diz que não quer que aconteça nada com seu bebê. Natália avisa João que Andréia está mal e que ela vai ao hospital ficar com a filha. Olga tenta agradar Margot, mas a senhora só alfineta a Biscate. Olga pede que ela e Dona Margot façam caminhada juntas, já que isso foi recomendado para as duas. Depois de insistir, Margot aceita caminhar com ela. Natália chega ao hospital angustiada e pergunta o que aconteceu. Adriano diz que Andréia estava sentindo muita dor e sangrou e não sabe mais de nada. Natália diz que nada daquilo estaria acontecendo se Andréia estivesse com ela. Omar começa a trabalhar com Vicente. Adriano liga para ele, mas não é atendido. O doutor avisa Adriano e Natália que Andréia chegou com ameaça de aborto e tem risco de perder o bebê. Constanza, abalada, chora e diz a Adélia que dedicaria seu corpo e alma para cuidar de seu filho e criaria ele como um príncipe. Ela diz que tiraram dela e que espera que Andréia sofra o mesmo que ela e que o perda. Adriano diz a Natália que, assim como ela, também está morrendo de angústia. Natália diz que eles devem ter fé que tudo estará bem. Constanza diz a Adélia que nunca quis ter um bebê de Gustavo, pois se tivesse seria um monstrinho devido aos genes de Gustavo.
Ela diz que seria como parir um rato, mas ao contrário, Andrea terá um bebê de revista. Ela diz que aquele bebê era para ser seu filho e agora ficou sem nada. Margot diz a Teresa que vai fazer Olga se fartar de estar ali, até que ela sozinha saia correndo de casa. Olga chega ali para fazer sua caminhada com Margot. Margot faz Olga de empregada, diz que elas irão ao mercado e ela lhe ajudará para trazer algumas sacolas pesadas de alimentos. Teresa se diverte enquanto Olga fica super sem graça. Regina fica sabendo do que aconteceu com Andrea. Natália liga para Vicente e comenta a situação de Andrea. Salma pede ajuda de Constanza para recuperar seu chuchu e que ela fale com Andrea sobre isso. Furiosa, Constanza expulsa Salma de sua casa aos puxões. No hospital, Regina, Omar, Natália e Adriano são notificados que Andrea e o bebê já estão fora de perigo. Todos ficam aliviados. Salma recebe conselhos de Patrícia e diz que ela deveria apoiar o casamento entre Omar e Andrea. Salma fica feliz e diz que ela mesma vai organizar o casamento de seu filho com Andrea. Natália entra para ver Andrea e ela, chorando, diz que sabe que não é uma boa filha e que, apesar disso, ela sempre está lhe escutando e dando bons conselhos. Andrea pede perdão para a mãe por ter tratado ela tão mal. Ela diz que nunca sentiu um amor tão grande quanto ao que sente agora pelo bebê e pode entendê-la. Natália diz que, graças a Deus, ela e o bebê estão bem e que não vai sair dali. Andrea diz que naquele dia se deu conta que ama seu bebê mais do que ninguém e está com muita vontade de tê-lo em seus braços. Adriano pergunta a Regina por que com ela é tudo tão difícil. Regina diz: "Porque você já me desiludiu, papai. Não suportaria que você fizesse isso de novo." Natália diz a Andrea que ela está tendo amor de mãe. Andrea diz que sim, e Natália diz que um filho é uma força. Andrea pergunta se a mãe acredita que ela será uma boa mãe, assim como ela. Natália diz que sim e que vai ajudá-la em tudo. As duas se abraçam. Adriano tenta convencer Regina a morar em sua mansão para apoiar Andrea. Ele diz que Natália também deveria aceitar morar na casa para cuidar da irmã dela. Regina hesita, mas diz ao pai que falará com sua mãe. Andrea diz à mãe que se arrepende muito de ter aceitado a proposta de sua tia. Adriano agradece o apoio de Regina. Regina diz que fará isso pelo bem de Andrea e do bebê, e não por ele. Natália diz a Andrea que se ela for morar na pensão, elas estariam mais próximas, uma da outra, além dela ficar com Omar. Omar diz a Adriano que pensa em voltar para a casa dele, mas que se responsabilizará pelos gastos de sua família, pois já tem trabalho. Adriano diz que aceita a responsabilidade dele, mas que ninguém melhor que Natália para cuidar de Andrea. Natália pede que Andrea não coloque novamente o dinheiro acima de sua felicidade. Ela diz que Omar não poderá dar um castelo para ela, mas um lar sim, seu próprio lar. Margot diz a Olga que ela vai ter que continuar se esforçando muito, porque ela é uma pessoa que não lhe inspira nenhum pingo de confiança. Regina tenta convencer Natália a ir morar na casa de seu pai para cuidarem de Andrea. Natália percebe que foi Adriano que manipulou Regina, e diz à filha que ele está muito mal se pensa que ela cairá em seu jogo. Natália diz a Regina que ela tem um coração grande e Adriano muita lábia, e pede que ela tome mais cuidado para ele não manipulá-la. Cláudio pergunta a Olga se ela realmente não tem nada para esconder. Olga diz que não. Vicente chega em casa. Cláudio revela a Vicente que na noite anterior viu Olga entrando no carro de Adriano e nem imagina para onde foram. Vicente encara Olga. Olga diz a Cláudio que é uma pena, pois Vicente sabe que não é a primeira vez que Adriano fala com ela. Cláudio diz a Vicente que pareceu muito suspeito ver Olga e Adriano juntos e que por isso comentou. Já a sós, Olga diz a Vicente que Adriano é estranho e quer informações de Natália. Hipócrita, ela diz que não disse nada para Adriano sobre o que acontece ali. Vicente fica desconfiado. Benjamin está no quarto com Dona Margot. Olga vai chegando e diz que está com o caldo que preparou para a senhora. Benjamin, ao ouvir a voz de Olga, se esconde rapidamente debaixo da cama. Margot diz a Olga que já passou sua fome e pede que ela leve de volta para a cozinha o caldo. Olga sai e Margot pergunta por que Benjamin sente tanto medo de Olga. Omar vê Andrea no quarto e mostra para ela um sapatinho que comprou para o bebê. Andrea fica emocionada.
Omar diz que vai voltar para a casa do pai dela, para estar ao seu lado. Andréia nega e diz que será ela quem vai com ele à pensão. Omar fica surpreso e feliz. Andréia diz que o dinheiro não vale nada se ele não estiver a seu lado. Omar diz que a ama e os dois se beijam. Benjamin diz a Margot que Olga não é boa e que não quer que ela more ali na casa. Dona Margot, desconfiada, pergunta se tem mais alguma coisa para Benjamin. Benjamin quase confessa a verdade para a bisavó, mas Olga chega no quarto novamente. Cínica, a demônia dos infernos diz: Ai, bênção, você está aqui. Dona Margot, o Vicente tem um recado para a senhora. Ele saiu, mas logo volta. Olga pede que Benjamin vá com ela para jogar enquanto Dona Margot descansa. Margot pede que Olga deixe seu bisneto com ela. Olga aperta as mãos de Benjamin em forma de ameaça. Dona Margot começa a ficar desconfiada. Andréia recebe alta e revela ao pai que vai com Omar e decidiu morar no quarto que ele alugou na pensão. Adriano diz que naquele lugar ela não terá conforto. Regina enfrenta o mau caráter e diz: Mas lá ela terá eu e minha mãe. Não era isso que você queria para minha irmã? Adriano fica encurralado. Natália diz a Adriano que ele está se comportando como um pai ciumento, que não entende que agora Andréia e Omar tomam decisões como casal. Mais tarde, Natália vai buscar as coisas de Andréia na casa de Adriano. Adriano diz que ela fica muito bonita quando o vento bate em seu rosto. Natália diz que a relação deles já acabou, só o tolera pelas filhas e pede que pare com aqueles comentários. Andréia chega à pensão e Valentina dá as boas-vindas para ela e Omar. Omar mostra para Andréia o lugar onde planeja deixar o berço do bebê. Andréia fica emocionada. Olga liga para Adriano e pede que ele faça algo logo para calar a boca de Cláudio. Adriano diz que ele é um imbecil que só quer dinheiro. Ele vê Natália descendo as escadas, finge que está falando com um advogado e depois desliga o telefone. Adriano diz a Natália que não é porque não estão juntos que não podem ser amigos. Natália diz que uma amizade também tem confiança e ela já não confia nele. Natália se surpreende ao descobrir que Mário voltou a ser sócio de Adriano. Mário diz a Fernanda que ela, como amiga de Natália, deveria fazer ela enxergar que Vicente não é para ela. Fernanda diz que é então por isso que ele não está com sua amiga mecânica e que ele gosta dela. Ela pergunta se ele só está com ela por sua posição social. Hipócrita, Adriano diz a Natália que seu dever como amigo de Mário é ajudá-lo agora que pode. Natália diz que ele deveria pensar nessa amizade sincera quando se envolveu com sua namorada. Adriano, pepino murcho, diz que não perde a esperança dela fazer as pazes com ele. Vicente vai à casa de Adriano para buscar Natália. Vicente diz a Adriano que Olga lhe confessou tudo. Natália pergunta o que Adriano tem com Olga. Vicente pede que ele explique, se tiver coragem de dizer. Olga vai ao quarto de Benjamin. Adriano diz a Natália que não pensa em falar com ela na presença de seu amante. Vicente conta para Natália que Cláudio viu Olga entrando no carro de Adriano e que saíram juntos. Ele diz que Olga sim teve coragem e disse tudo. Adriano diz a Natália que Olga queria falar com ele sobre as promessas que Vicente fez para ela e que não cumpriu por ela ter chegado em sua vida. Olga exige que Benjamin diga o que falou para Margot. Benjamin, chorando, diz que não disse nada. Olga aperta o rosto de Benjamin e segue-o ameaçando. Ela pede que ele durma e sonha com os diabinhos e que eles estarão ali o esperando. Adriano diz a Vicente que Olga lhe disse que eles foram amantes enquanto era casado com Lúcia. Vicente diz que isso é mentira e ordena que ele não mencione Lúcia. Natália e Vicente vão embora juntos da casa de Adriano. Mário diz a Fernanda que não está ali por sua posição social e que não é esse tipo de homem. Fernanda diz a Mário que não é um troféu como Verônica, que ele poderá exibir e segurar nos braços. Mário diz que Verônica foi o pior erro de sua vida. Fernanda diz a Mário que sabe que ele gosta dela, mas sabe e intui que ele gosta mais de Valentina, por mais que custe ele admitir isso. Mário diz que ela é uma mulher culta e que com Valentina não poderia discutir sobre notícias, desfrutar de um bom vinho e escutar música clássica. Fernanda pede que Mário seja honesto com seu coração e não faça ela perder tempo, porque é o mais valioso que tem.
Adriano fala com Olga e pergunta o que ela disse sobre ele para Vicente. Natália diz a Vicente que jamais desconfiaria dele por algo que Adriano ou Olga dissessem. Vicente diz a Natália que Olga lhe disse que Adriano ofereceu dinheiro para ela para mantê-lo informado do que acontecesse na casa e que criasse conflitos. Natália diz que Olga e Adriano mentiram e que cada um inventou um pretexto perfeito para sua conveniência. Olga diz a Adriano que eles ficaram como mentirosos. Adriano diz que o único que se preocupa é que Natália descubra que ele dormiu com ela, pois se isso acontecer, todos os seus planos iriam água abaixo. Olga diz que é então por isso que ele deve calar Cláudio. Mário diz a Fernanda que eles são iguais, e isso é o que mais gosta nela. Os dois se beijam. Natália diz a Vicente que nunca saberão como Olga e Adriano se conheceram. Porém, o bom é que sabem que eles mantêm contato e que planejam algo para prejudicá-los. Ela diz que o melhor é manter Olga na casa para vigiarem e controlá-la. Vicente diz que a relação deles caminha com a mão de Deus, e Natália diz que enquanto estiverem com Deus e eles não perderem a comunicação, será impossível que os separe. Vicente diz à amada que já tem tudo para eles darem uma escapada e podem ir aquela noite. Natália aceita feliz. Cláudio vai à casa de Adriano. Adriano diz que se gostaria de ter uma aventura, ninguém se daria conta, assim como aconteceu com Verônica. Cláudio diz que mesmo assim, seu silêncio tem um preço, e quer que ele e Elias falem com alguns contatos para que ele consiga seu cônsul de França e Martinica. Adriano agarra Cláudio, diz que ele é um imbecil, que ele abriu a boca muito rápido e o chama de maldito alcoólico. Ele diz que para todos, Cláudio não passa de um lixo, um asqueroso alcoólico e ameaça eliminá-lo se caso voltar a prejudicá-lo. No dia seguinte, Natália e Vicente aproveitam seu amor em um lugar distante. Eles admiram o pôr do sol e dizem coisas bonitas um para o outro. Omar e Andreia esperam ansiosos a chegada de seu bebê. Todos estão montando a pousada de Natália. Mário e Adriano estão fazendo negócio juntos. Dona Margot continua fazendo Olga de criadinha. Salma arquiteta o casamento de Omar, sem que Elias saiba. Constanza virou o juízo de vez e pensa que está grávida. Sol e Gustavo leem sobre adoção. Passa-se uns dias. Délia diz a Teresa e Natália que Constanza não anda nada bem e tem uns dias que está trancada no quarto. Zezé tem uma grande alegria ao saber que passou no exame com 98% dos acertos. Fabiano o acusa de ter feito alguma armadilha para passar e que não é possível que um aluno tão irregular como ele tenha sido aprovado naquele exame. Natália entra no quarto de Constanza e ela diz que André tirou seu bebê, seu filho. Natália diz que aquele bebê não é dela, mas Constanza diz que Andréia não cumpriu o trato, pois ela havia o vendido. Natália diz à irmã que vai proteger sua filha de pessoas como ela. Sol sente enjoos. Kimberly suspeita que ela esteja grávida. Constanza diz a Natália que ela é quem deveria se proteger de garotas como Andréia e que ela não é tão inocente quanto parece. Natália diz que conhece bem as duas para saber quem é a vítima e que lhe dá vergonha ter uma irmã capaz de fazer algo tão monstruoso para um bebê. Constanza diz que a filha dela estava prestes a se desfazer do bebê e que ela foi a mais feliz quando a encheu de comodidades. Natália diz que ela soube manipular Andréia muito bem e pergunta que tipo de mãe ela seria. Regina diz a Fabiano que ela e Zezé estudaram juntos e que não teria como ele colar, já que a prova era diferente dos outros. A professora diz que estava na sala e que Zezé não demonstrou nenhuma atitude suspeita e que, ao contrário, estava muito concentrado. Natália diz a Constanza que lamenta que ela não pôde ter filhos, porque somente sendo mãe ela entenderia que um filho não se tira de ninguém e tampouco se compra. Constanza, furiosa, diz que toda a vida Natália sempre arruma alguma coisa para esfregar em sua cara, que é melhor que ela, que é superior e preferida. Natália diz que é impossível fazer Constanza entrar em razão. Ela diz que se ela queria tanto ser mãe e Gustavo era estéril, ela poderia ter feito uma inseminação artificial. Constanza diz que Gustavo não sofreu o suficiente e que odeia aquele maldito. Ela diz à irmã que ela não faz ideia de como sua vida se amargurou quando descobriu. Constanza quase fala demais e Natália a questiona. Constanza diz que não quer falar daquilo e expulsa a irmã do quarto.
Natália diz a Teresa que Constança estava muito alterada e, como sempre, não permitiu que a ajudasse. Teresa diz à filha que vai ficar com Constança, pois ela não tem mais ninguém além de Délia. Adriano revela a Salma que Omar e Andréia decidiram viver em um quarto próximo de Natália. Salma diz que causou tudo isso por ter tratado Andréia mal, mas está disposta a aceitá-la como nora. Ela diz a Adriano que está decidida a organizar o casamento perfeito para Omar e Andréia. Andréia leva comida para Omar no trabalho. Salma diz a Adriano que precisa da ajuda dele para convencer Andréia de se encontrar com ela para organizarem o evento. Ela diz que quando Elias deixar seu orgulho de lado, vai aceitar e deixar o neto como seu herdeiro. Adriano aceita ajudar Salma, com a condição que Natália esteja nos preparativos do casamento. Kimberly compra um teste de gravidez para Som. Mário vai à mecânica de Gustavo para levar algumas peças, as mesmas que Vicente vende em seu negócio. Gustavo diz a Mário que lhe deve muitos favores, mas que já leva anos comprando as peças de Vicente. Mário tenta vender as peças com valor mais barato do que as de Vicente. Gustavo diz que com aqueles preços, Vicente vai perder muitos clientes, mas mesmo assim seguirá comprando dele. João Gabriel diz a Olga que por ele trabalhava até de graça na cozinha, pois trabalha muito mais feliz com sua cunhada do que na mecânica. Olga diz que antes ele não suportava a Natália, e agora já até a ama. João diz que não a conhecia, e que pensava que ela só queria tirar a casa de seu irmão, mas não. Olga tenta colocar João Gabriel contra a Natália novamente. João pede que Olga não venha deixar seu mau humor ali, que pode até estragar a comida. Ele diz que já está cansado dela, e não é como Vicente para ela estar pisando e fazendo de otário. Olga se retira com um rabinho entre as patas. Lorenzo, primo de Maurício, vai à escola e se encanta ao ver Regina. Lorenzo e Regina se conhecem e ele diz que vai estudar ali para jornalismo. Regina fica animada e diz que também pensa em estudar jornalismo. Gustavo diz a Mário que ele não pode confiar em Adriano. Mário diz que está sendo cauteloso e tem uma razão maior para ter aceitado se associar a ele novamente. Zezé avisa Regina que foi aprovado. Lorenzo vê Regina e Zezé abraçados e diz a Maurício que ele poderia ser empregado dela. Maurício diz que acredita que ele seja namorado da moça. Lorenzo ri e diz que aquele menino não tem nada que fazer com aquela belezura. Teresa observa Constança deitada no quarto e fica triste pela condição da filha. Natália está emocionada por seu negócio e Vicente diz que esse é uma realização de muitos sonhos ainda. Os dois se beijam. Sol descobre que está grávida, fica muito emocionada e abraça a Kimberly. Gustavo chega ali no salão e pergunta o motivo de tanta felicidade. Constança diz a uma foto de Gustavo: "Eu menti para você durante tantos anos, verme asqueroso. Joguei em você a culpa da minha própria desgraça. Fiz você acreditar que o estéril era você." Sol diz a Gustavo que o motivo de sua alegria é ele, que em breve irão se casar e formar uma família. Gustavo comenta com Sol sobre os negócios de Mário e estar vendendo as mesmas peças automotivas que Vicente vende, fazendo concorrência para ele. Mário quase não resiste a Valentina e fica a ponto de beijá-la. Valentina diz que já está tentando encontrar dono para seu coração e tenta fazer ciúmes nele. Mário pergunta quem é o afortunado. Valentina responde que é João Gabriel. Natália diz a João que o tempero dele ficou ótimo e está satisfeita pelo trabalho dele. Kimberly vai ver João e faz de tudo para que ele seja seu namorado. Mário diz a Valentina que agora que eles têm namorados, poderiam ir jantar os quatro naquela noite. Mário vai atrás de Omar, diz que ele e Adriano abriu um negócio de peças automotivas e pergunta se ele tem interesse de trabalhar com eles. Omar diz que seu pai está envolvido nesses negócios e que quer triunfar sem sua ajuda e, além do mais, já se comprometeu com Vicente. Mário faz chantagem emocional em Omar e diz que colocaria sua família em primeiro lugar e que se ele precisa de um salário melhor, pode procurá-lo. Adriano diz a Elias que Omar está trabalhando como um mero funcionário de uma loja de peças automotivas de bairro. Elias diz que quanto mais baixo ele cair, melhor. Adriano diz que pensa em acabar com aquele negócio de peças automotivas e conta que é do amante de Natália. Ele diz que precisa tirar sua família daquele bairro. Elias diz que aquele bairro é perigoso
que eles poderiam demonstrar isso a Natália e pergunta o que aconteceria se roubassem toda a mercadoria de Vicente. Sol diz a Kimberly que ainda não disse sobre sua gravidez para Gustavo e quer planejar algo especial para lhe contar. Gustavo conta para Vicente que Mário está vendendo peças automotivas em parceria com Adriano Cantu. Vicente diz que eles estão se juntando para fazerem concorrência para ele e vê os preços que eles estão vendendo suas mercadorias. Valentina diz a João que precisa de um favor e conta que para fazer ciúmes em Mário, disse que eles estão namorando. João ri e Valentina pede que ele a acompanhe naquela noite até um jantar entre casais. João Gabriel aceita ajudar Valentina. Zezé conta a dona Margot que passou no exame. Margot fica muito feliz. Fabiano diz a Adriano que está mais surpreendido que ele porque Zezé resolveu o exame de um alto grau de dificuldade e mesmo assim demonstrou ser um aluno de excelência. Adriano fica decepcionado por seu plano ter falhado. Regina conta para Andréia e Natália que Zezé foi aprovado no exame. Teresa tenta agradar Constanza, mas a rabugenta é intolerável com a mãe. Constanza diz a Teresa que se ela quiser ficar, pode ficar, porque para ela será como um fantasma que anda pelos corredores de sua casa. Simba debocha de Olga. Diz que ela teve muito trabalho para entrar na casa de Vicente para terminar sendo a criadinha da dona Margot. Ele diz que, enquanto ela continuar dando grana para ele, seus segredos estarão guardados. Simba faz ameaças para Olga e diz que prefere ser como é do que como ela, que é uma mentirosa. Olga liga para Adriano e diz que precisa de mais dinheiro, porque está sendo chantageada novamente. Adriano diz que ela pode contar com o dinheiro e diz que vai atrás desse imbecil que está incomodando ela. Constanza vai atrás de Andréia na pensão. Vicente procura Mário e o loiro aguado faz deboches com Vicente, dizendo que ele ainda tem muito que aprender sobre peças automotivas. Vicente diz que gostaria de aprender a não fazer trapaças, como ele está fazendo, e diz que ele caiu muito baixo. Constanza diz a Andréia que sabe que errou e que ela não sabe como lhe afetou pelo rompimento de seu pacto. Andréia acusa a tia de ter proibido a entrada de Omar quando ele foi procurá-la. Diz que ela planejou tudo e isso não tem perdão. Natália se reúne com Adriano e apresenta os papéis do divórcio e que está ali para que ele os assine. Vicente diz a Mário que ele é tão pouco homem que se aliou a Adriano para lhe prejudicar. Mário diz que se aliou com Adriano para melhorar sua vida e não para prejudicá-lo. Vicente manda Mário ser homem e assumir. Adriano diz a Natália que ela está tomando uma decisão muito precipitada e pede uns dias para que seu advogado revise a papelada. Natália diz que essa não é uma opção e que está ali pois quer que ele assine o divórcio naquele momento. Adriano diz que não vai assinar nada, pois ainda tem a esperança de voltar com ela e recuperar seu coração. Natália manda o idiota entender que em seu coração já não há espaço para ele. Adriano rasga o papel do divórcio e deixa Natália desconcertada. Ele diz: "Eu não penso te deixar ir tão fácil. Não penso em te dar o divórcio nem hoje, nem nunca. E tudo isso porque eu te amo." Natália diz a Adriano que com ou sem a assinatura dele, o divórcio irá se concretizar, porque a lei está a seu lado. Natália tenta ir embora, mas Adriano a segura à força. Ela fica muito assustada e ele a beija à força. Natália dá uma bofetada no cretino e manda jamais ele voltar a beijá-la. Ela diz que ele só provoca nojo nela e se retira. Constanza assume sua responsabilidade em ter separado Omar e Andréia. Ela diz à sobrinha que aquele bebê é muito importante para ela e pede que ela se coloque em seu lugar. Constanza pede para ser madrinha do bebê de Andréia e promete devolver o carro e os cartões. Ela diz que o bebê é das duas e implora o perdão de Andréia. Natália volta para casa e se surpreende ao ver Salma ali. Salma propõe que as duas organizem o casamento de Andréia e Omar. Constanza se ajoelha diante de Andréia, pede perdão e diz que estava muito nervosa e acabou cometendo um erro. Andréia fica assustada pelo descontrole da tia. Diz que podem conversar outro dia, pois precisa descansar pela saúde do bebê. Constanza concorda, mas pede que ela permita viver com o bebê dela. Andréia pede um tempo para a tia. Constanza aceita e se retira. No pátio da pensão, ela encontra Sol e vê o cartão de adoção que ela e Gustavo estavam vendo.
Vicente garante a Omar que não permitirá que Adriano e Mário se deem bem e sabotem seu negócio de toda uma vida. Sol diz a Constanza que está nos planos dela e de Gustavo ter um filho e que querem formar uma família. Constanza, cínica, deseja sorte a eles e se retira. Olga arma uma cilada e finge que Simba quer agarrá-la à força. Tudo isso é para que Vicente a defenda. Vicente cai na armação da víbora e ela pede que ele lhe proteja. Natália diz a Salma que os únicos que devem decidir sobre o casamento é Andréia e Omar. Salma diz que os dois não têm cabeça para organizar uma cerimônia tão importante. Natália diz que eles terão o casamento que quiserem, não o que ela quer impor. Salma concorda que falem com Omar e Andréia. Vicente diz a Simba que está ali para defender Olga. Simba diz que não fez nada e Olga diz que não suporta que a toque. Hipócrita, Olga começa seu teatro e diz a Vicente que só queria recuperar sua vida de antes e chora. Vicente tenta tranquilizá-la. Cláudio chega à mansão de Constanza para morar com Teresa. Olga diz a Vicente que quando Simba foi para cima dela, se recordou do homem que a violou. Vicente se sente mal, sentindo culpa pelo estado da cara de pau. Porém, ele diz que precisam encontrar um lugar para ela morar, porque não pode continuar vivendo ali. Olga fica desapontada e faz seu papel de vítima novamente. Ela pede para trabalhar na pousada como garçonete. Adriano procura Simba em sua casa, o ameaça com uma arma e diz: "Então é você, o imbecil que está extorquindo a Olga." Natália não quer aceitar Olga na pousada, mas Vicente insiste. Vicente conta para a amada que Mário e Adriano abriram concorrência para ele sobre as peças automotivas. Natália fica indignada, diz que de Adriano esperava, mas de Mário não. Ela conta a ele que Adriano rasgou os papéis do divórcio diante dela. Vicente diz que o amor deles é tão grande que fazem de tudo para separá-los. Natália diz que não suportam ver que a fortuna deles é se amarem. Os dois se beijam. Adriano humilha Simba, diz que acabou as chantagens dele com Olga e pergunta se isso está claro. Simba promete que deixará Olga em paz. Adriano diz que agora que estão se entendendo e ele quer dinheiro, terá que trabalhar para ele. Ele manda Simba tornar o bairro perigoso e assaltar o negócio de Vicente. Mário garante a Fernanda que fará Elias e Adriano sofrerem todo o peso da lei. Natália diz a Vicente que não acredita que Mário não tenha aprendido a lição e se associou a Adriano. Ela diz que vai falar com Adriano, pois não permitirá que ninguém faça mal a ele. Os dois se apoiam e se abraçam. Mário diz a Fernanda que terminou na cadeia por crimes alheios e fará justiça com suas próprias mãos. Fernanda diz que Natália deve estar pensando o pior dele. Mário diz que sim, mas nega em esclarecer o assunto. Natália diz a Vicente que com ele seus sonhos se tornam realidade. Vicente diz que ela o inspira em construir coisas novas a seu lado e a cada dia a ama mais. Valentina e João chegam à casa de Fernanda para o jantar. Valentina faz de tudo para provocar os ciúmes de Mário. Mário diz que ela está muito bonita. Valentina diz a Fernanda e Mário que o seu João cozinha como os deuses e o beija. Andréia conta a Omar sobre a visita de Constanza e que ela estava muito estranha. Gustavo diz a Sol que tomara que adotem um bebê em breve. Sol diz que talvez ele pode engravidá-la e que tudo pode acontecer. A sós, Constanza diz a Cláudio que ele e sua mãe podem ficar o tempo que seja em sua casa, mas que precisa da ajuda dele e o recompensará muito bem. Ela pede que Cláudio impeça que Gustavo e a maldita cabeleireira adotem uma criança. Andréia diz a Omar que gostaria de fazer algo para ter um dinheiro a mais. Ela diz que talvez possa ajudar sua mãe em seu negócio. Omar apoia. Zezé diz a Regina que com ela se sente seguro e que cada dia que passa ama mais ela. Regina diz que ele também é muito especial para ela e Zezé pede que ela confie nele. Regina diz que ele é diferente e que se apaixonou por ele. Os dois se beijam pela primeira vez. João Gabriel e Valentina fazem ciúmes em Mário, fazendo elogios um para o outro. Fernanda percebe o incômodo de Mário. Na cozinha, ela diz que é óbvio que ele sente ciúmes, e isso se nota. Olga vai atrás de Adriana em sua casa e os dois vão para o quarto. Mário diz a Fernanda que Valentina merece um homem melhor que João. Fernanda pergunta se ela merece alguém como ele. Ela diz que está cansada e que vai dormir sozinha.
Adriano pede que Olga consiga todas as informações sobre o negócio de Vicente. Olga diz que vai conseguir tudo o que ele está pedindo. Adriano revela que pediu a Simba que faça do bairro o lugar mais inseguro da cidade, e a primeira vítima será Vicente. Olga diz que não quer que aconteça nada a Vicente. No dia seguinte, Lourenço e Regina estudarão na mesma sala. Zezé chega ali e pergunta se Regina não vai apresentar seu amigo. Natália diz a João que Olga trabalhará com eles na pousada. João diz que é melhor Olga ter cuidado se quiser fazer alguma baixaria na pousada, porque com sua cunhada ninguém se mete. Natália sorri. Vicente vai chamar Olga para trabalhar, mas não a encontra no quarto. Margot diz que parece que Olga nem passou a noite na casa. Enquanto isso, Olga, Bisca e Adriano estão no quarto da casa dele. Regina apresenta Lourenço e Zezé e diz que Zezé ganhou uma bolsa ali na escola. Lourenço ri e diz que agora entende como um menino como o Zezé está naquela escola. Depois, a sós, Zezé reclama por Regina não ter dito a Lourenço que é seu namorado. Regina diz: "É sério que você está reclamando isso para mim?" João Gabriel pede desculpas a Natália por sua atitude no início com ela. Natália diz que isso já passou. Andréia chega à casa de Adriano, mas não o encontra por ali. Olga e Adriano acordam e ele se vira de costas e a beija na cama. Andréia entra no quarto do pai e o flagra na cama com uma mulher, mas não consegue ver seu rosto. Adriano se vira e parece que viu o próprio Satanás.